Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Quero ouvir um pouquinho de você do clássico de sábado. O que você tem a dizer sobre a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras que vinha de um 4-0 contra? Os momentos que eu vi do jogo, eu vi um Palmeiras, principalmente ali no segundo tempo, controlando o jogo a seu bel prazer, tocando a bola, botando o São Paulo na roda em vários momentos. Mas o São Paulo teve um bom momento no primeiro tempo, né? Quase virou o placar, perdeu o gol ali, importante, etc. O que você tem, assim, mais do que foi o jogo, porque já passou, né? E já é segunda-feira, mas o que você tem a dizer do que se tira do impacto desse jogo para a sequência de Palmeiras e São Paulo? Cara, do lado do Palmeiras, acho que o positivo, olhando pro copo meio cheio, mais uma vez ficou claro e nítido que esse time do Palmeiras é um time de toque de bola. E aí que entra justamente a crítica de boa parte da torcida ao trabalho do Abel, que pelo modelo de jogo que ele mais gosta e pela filosofia de jogo dele, ele não prima muito por esse tipo de jogo de toque de bola, de aproximação, de gostar da bola, de querer a bola. O jogo do Abel é um jogo mais rústico, né? Um jogo mais físico, de embate, de transição, de chutão, muitas vezes, pra frente. E no sábado, esse estilo de marcação individual do Palmeiras é algo que, pra você fazer, você precisa primeiro estar fisicamente muito bem e ter um camisa 5, cara. O sábado ficou provado que o Palmeiras precisa jogar com camisa 5. O São Paulo dominou o meio de campo nos primeiros 30 minutos. Mesmo o Palmeiras abrindo o placar ali no momento que subiu a pressão no lateral do São Paulo, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo. Empatou num lance de bola parada, que mais uma vez o Palmeiras toma um gol de bola parada com essa marcação mista, que também já é um ponto que já trouxemos aqui, inclusive já falamos sobre aqui no canal mais de uma vez sobre essa questão da marcação mista do Palmeiras na bola parada. E do Carlos Miguel que falhou, né? Foi uma bola fácil ali, teoricamente, pra ele, um chute fraco do Bobadilha que ele acabou aceitando. E depois, cara, eu acho que o Abel ele fez um ajuste, né? Pra não ficar aqui só falando negativamente dele, ele fez um ajuste que ficou claro na transmissão. Foi quando o Rodrigo Fragoso, o repórter, disse: ó, o Abel pediu pro André subir um pouco mais e baixar também pra fazer a saída de bola. Porque só o Marlon Freitas estava fazendo essa saída 3+1. E aí depois o Andreas baixou, fez uma saída 3+2. O Palmeiras conseguiu equilibrar no meio de campo. E o segundo gol é um golaço, né, cara? É um gol com a cara desse time que a torcida espera que seja o time do Palmeiras. Um time que gosta da bola. Segundo gol do Flaco? Isso, que é um Bom, gol golaço. trabalhado, um gol Golaço. de transição, um gol de toque de bola, de cabeça erguida, do Andreas como 10, como a torcida quer ver ele jogar, como ele jogou ano passado. Sousa foi no muito melhor bem. momento do Palmeiras. O Sousa teve um momento de lucidez ali, levantou a cabeça e deu um lindo passe pro Flaco, que fez uma finalização muito boa. E o Flaco tem sido o destaque do Palmeiras nesse começo de ano. São 3 assistências e 2 gols. E no segundo tempo, o Kelvin, que é um cara que a torcida... Pô, cara, será que a gente foi enganado? Porque ele chegou jogando muita bola, o Palmeiras o palmeirense rapidamente esqueceu do Mike e do Marcos Rocha. E ele começou jogando muito bem até a lesão que ele teve contra o River Plate, e depois ele voltou e não conseguiu jogar mais. E me parece um cara sem confiança, que não tenta fazer mais o que ele fez no lance do terceiro gol. Quer jogar por dentro, quer jogar tabelando, quer jogar aproximando, passando em velocidade. E o terceiro gol foi muito isso, foi construção dele, junto com o Alan, inverteu para o Piquerez fez um cruzamento aleluia, acertou um cruzamento Piquerez na cabeça do Flaco, que serviu o Kelvin para fazer o 3-1. Achei que o Palmeiras tirou o pé depois, poderia até ter continuado um pouco mais o ritmo para ter goleado o São Paulo, mas pisou no freio, administrou bem o resultado, ainda cedeu algumas chances ao São Paulo, o Carlos Miguel foi bem. E o que fica de positivo é isso, né, cara? É vencer. Mas acho que o Palmeiras ainda tá longe do ideal. Acho que ninguém nesse começo de ano tá jogando um futebol brilhante. Mas o que o torcedor mais cobra é justamente isso, cara. Ver um time que toca a bola, um time que gosta da bola. Ver o Abel tentando fazer alguma coisa diferente. Porque o Palmeiras joga com pontas agora, né? Teoricamente, né? Com o Alan de um lado, com o Sousa do outro. E eles não são pontas. E eles não jogam como pontas, eles não vão no fundo. Eles não fazem esse tipo de jogada.
Então, eu não sei se o Abel tá optando por essa formação porque o Vitor Roque ainda não tá na ponta dos cascos, não conseguiu ainda escalar ele e o Flaco juntos, para manter a estrutura do que foi o melhor Palmeiras naquele período curto do ano passado, com os dois jogando e 2 meias, o Andreas e o Felipe Anderson, que voltou também no sábado. Então o torcedor aguarda que esse time possa jogar mais bola e que o Abel consiga fazer esse time jogar. Eu tenho algumas seríssimas dúvidas, cara, de que ele vai conseguir fazer esse time jogar bola com bola no chão, com aproximação, com toque de bola, com tabela, porque é a característica do Palmeiras jogador. estreia contra quem no Brasileiro? O Atlético Mineiro, quarta-feira, 7 da noite, Onde? em Minas. Em Minas. E o Atlético Galo... que vem bem, venceu o Atlético clássico. que, cara, eu vi o compacto ontem do jogo. É um time, olha, São Paulo não tá é encaixando o time time, pra cara. fora, não. Tá encaixando o time, velho. Time com bons jogadores, jogadores experientes. O Dudu jogou muito bem. Bernardo tá voltando a jogar bem na mão do Sampaoli. O O Hulk fez um golaço, né, cara? chovendo molhado. É o gol Não do vai ano ser- pra mim até aqui. Não vai ser parada fácil, não, E- cara. E é isso, cara. O torcedor, ele espera justamente que a diretoria trabalhe, né? Sábado foi dia 24. Pela primeira vez, o diretor de futebol falou sobre o planejamento do time para a temporada. O Palmeiras se comunica muito mal, cara. Muito mal com a sua torcida. Parece que tem. E aí você vê aquela postagem infeliz da presidente provocando o torcedor. Depois de um ano que o palmeirense está machucado pela frustração dos vice-campeonatos em 2025, ao invés de unir, ela prefere a divisão, ela prefere provocar, porque ela não é palmeirense, ela não tá nem aí pro Palmeiras. Ela tá lá por interesses mais pessoais do que por interesses do Palmeiras, sabe? Pensando em terceiro mandato, sabe? Fazendo a figura dela forte no cenário do futebol, estando em evidência. E o São Paulo, Felipe, Foda, do outro lado? Cara, o São Paulo tá em frangalhos, né, velho? Me chamou a atenção a entrevista do Crespo no pré-jogo ali, falando muito abertamente, claramente, sem rodeio sobre a questão política do clube, essa crise, o pior momento da história, ele chegou a dizer. E o São Paulo fez um jogo E a entrevista digno, de cara. pós-jogo também dele foi muito boa, cara. Aliás, o Crespo Sim. me parece ser um puta cara, viu, velho? Sim, e ele não é culpado de Não. nada, né, cara? Pelo contrário, acho que ele faz o Ele São é Paulo vítima. mesmo o São Paulo nessa situação catastrófica aí, que não tem, o torcedor não consegue ter perspectiva de nada. O São Paulo, time, dentro de campo, dentro das 4 linhas, jogou dignamente no sábado. Sim. Foi até melhor que o Palmeiras durante meia hora do jogo. Pressionando o Palmeiras, incomodando. Acho que ele viu o jogo contra o Novo Horizontino e ele falou, cara, ficar a pressão em cima do Palmeiras que eles não sabem o que fazer com a bola. Eles vão dar bico pra frente, a gente vai recuperar e vai pressionar. Sabe sabe por que o São Paulo não ganhou do Palmeiras no sábado? Eu vou dizer claramente, porque o time do São Paulo é ruim, velho. Porque o time do Palmeiras individualmente é melhor. Ponto. Porque se o Tapia faz se a bola se aquele O 2 a 1 lance ali. cai no pé do, sei lá, do Caleri em boa Se fase. bem que o do Caleri Lucas, perdeu um gol assim no Morumbi, né? Contra a Portuguesa. então, o que eu pontuei, o Caleri em boa fase. É. E cai num pé de um jogador melhor, não precisa nem citar nome. Se cai num pé de um bom jogador vestindo a camisa do São Paulo, Gol. o cara faria o 2-1 e o jogo poderia ser outro. O Palmeiras poderia até virar, eventualmente, porque é melhor individualmente, mas como estrutura de time, naquele momento, o São Paulo era superior. Foi digno o jogo do São Paulo até os 30 minutos. No segundo tempo, eu acho que o São Paulo cansou também. Fisicamente, a gente sabe que é um time que tem dificuldades. Basta ver como foi a questão das lesões em 2025, já em outros anos também. Então é um time que fisicamente sofre muito. Começou muito forte num ritmo de pressão em cima do Palmeiras e não aguentou. No segundo tempo, o Palmeiras baixou, segurou ali, fechou e ainda cedeu chances. E o São Paulo, por conta da qualidade, cara. Por conta da qualidade. O Tapia é um cara esforçado, é um cara raçudo, é um cara que se doa, mas ele é fraco tecnicamente. O Luca é um menino, sabe? O Luciano fez um clássico muito abaixo. É um cara que o torcedor espera, mas que só quer saber de brigar, só quer saber de tumultuar com o árbitro, só quer saber de botar o dedo na cara do adversário pra mostrar que é mais homem, sabe? E dentro de campo não apareceu. E assim, o Rafael falhou,
De novo, o Rafael falhou. Mas vive um início de temporada ruim, o goleiro do São Paulo. Então, assim, qual é a culpa do Crespo nesse sentido? Tá, eu vi lá na transmissão o Wilsinho falando, mas ele trocou 6 por meia dúzia, poderia ter mudado a estrutura do time. Cara, olha o banco do São Paulo, vai mudar a estrutura do time com o Ferreirinha entrando, cara. Pô, São Paulo que já teve Aliás, é o Ferreirinha que erra o passe no gol do Palmeiras, no segundo gol, não é? Ou não? Foi o Luca. Eu não me lembro, cara. Não me Mano, lembro agora. passe de cretino errado, enfim. Acho que deve ter sido o Luca, porque foi no primeiro tempo. Então não dá pra cobrar muito do Crespo nesse sentido. Óbvio que ele tem ali uma parcela de culpa e tudo mais, mas assim, o São Paulo acho que fez um jogo digno pelo que pode fazer hoje. E assim, não teve polêmica de arbitragem dessa vez pro Arnaldo reclamar, não foi por culpa da grama sintética, foi por questão de qualidade. E O Felipe, Palmeiras hoje é um time melhor. E o Palmeiras vem melhor no Choque Reis, são 10, nos últimos 10 Choque Reis, o Palmeiras ganhou 6 e empatou 4. E tem uma coisa, o presidente do São Paulo depois deu uma entrevista, vamos ouvir o que ele falou aqui. O Harry, como é o nome dele? Harris. Esse aqui ele é bem carismático, cara. Sempre esqueço o nome desse tio. Harry Styles, não é Styles, não sei o nome do cara. Ele parece o Neila Torraca. Assim. Mas enfim, vamos ver aquele que ele falou aqui. Deixa eu botar o áudio. Felizmente, não, é Macis, né? complicado, porque agora o próximo jogo é com o Santos. É muito difícil. Depois vem Primavera. Não é tão difícil assim, não. Fica tranquilo que o jogo é tranquilo pro São Paulo. Que o Cara, Santos, esse cabelinho. que o Santos tá jogando. Que o Santos tá. Esse cabelinho pra trás é que tem gente. Atrás, tá ligado, né? O mulletzinho aqui, ó. Soltinho. Cara, irmão, se esse cara não dirige pelo menos um Porsche, eu mudo meu nome. Aqueles Porsche grandão, assim, tipo. Vamos lá, o que ele diz? Ponte Preta. Então é muito difícil. Agora cair, hipótese alguma. Talvez não consiga se classificar. Mas cair não vamos pensar nisso. O São Paulo, eu vou falar em cair, viu? Como todo mundo fala, tá? Acho que não existe essa possibilidade. Zicou, hein? Olha, eu acho que não existe também, tá? Por quê? Porque mesmo que o São Paulo cometa o absurdo de perder pro Santos no Morumbi, que eu não acho que vai acontecer, vendo o Santos jogar, eu acho que ou empate ou vitória do São Paulo. Mesmo ele ganhando do Santos, ou mesmo perdendo do Santos, se acontecer isso, cara, São Paulo vai pegar o Primavera no Morumbi e a Ponte, que provavelmente vai enfrentar o São Paulo já rebaixado no Moisés do Carelli. Não tem a menor, não tem como, cara. Não tem como, velho. Não tem como cair. Seria, eu acho que a maior vergonha da história do futebol brasileiro se São Paulo caísse no estadual. Não vai cair. Não vai cair, cara. Não acredito nessa possibilidade. Agora, essa coisa de São Paulo é incaível, porque no brasileiro, aí, olha... Claro, a temporada é longa, vamos ver como que a gestão do Harry aí faz para que o São Paulo melhore, o quanto de tranquilidade pro Crespo eles vão dar, se eles vão segurar o rojão, porque tem torcedor querendo atirar no cara, e mais, Felipe, já tem gente dizendo que o elenco não curte tanto o treinador. Já ouvi esse papo aí. Então, assim, vamos ver como vai ser a manutenção do técnico, vamos ver como que vai ser a janela do São Paulo no meio do ano. Mas no Campeonato Brasileiro, para mim, o São Paulo entra como dos candidatos para não cair. Cara, você achou um absurdo a declaração? O próprio Crespo falou sobre isso, tá? O Crespo falou 45 pontos. A entrevista do Crespo. O Miller detonou ele, assim, no Mesa Redonda. Achei do Harry? Exagerado, cara. Não, detonou o Crespo, dizendo que é declaração de técnico fracassado. Que não pode dizer isso. Não, eu acho que o Crespo tá falando... os caras querem ouvir o quê? Vão brigar por título e não sei o quê? Porra. Desculpa, assim, não é o time do Miller. O Miller faria melhor? O Miller no lugar do Crespo faria melhor? Meu irmão, vai lá fazer melhor então. A situação é essa. O cara tá vendo o que ele tá falando e ele tá dizendo... E outra, vamos lembrar. Quando o Crespo é apresentado no ano passado, qual foi o discurso dele? Gente, briga pra não cair. E aí, com o trabalho dele, ele conseguiu superar as expectativas e fazer um trabalho de segunda página e só não classificou para Libertadores na fase pré,
porque a Copa do Brasil, os resultados não, porque o Gabriel perdeu o pênalti, tá ligado? Porque senão o São Paulo poderia estar na pré-Libertadores hoje, com tudo em tudo. Então ele foi claro também ano passado, quando ele assumiu que a briga era essa. Ele tá vendo, ele enxerga o que ele tem na mão. Ele enxerga o clube por dentro. Ele sabe o que ele tá vendo. Eu acho que ele foi muito bem. Você não pode iludir o torcedor numa hora dessa. O Miller quer o quê? Que o cara ilude o torcedor? Não dá pra fazer tanto mais com esse elenco aí, cara. Então... Eu também acho, cara. Eu acho que é um problema, é uma questão de qualidade, velho. Sem dúvida. O São Paulo é ruim. Como o Santos é O ruim. São Paulo é ruim. Como o Santos é uma merda, exato. uma bosta. Você vai matar pôr uma faca na cabeça uma arma na cabeça do Vojvoda. Faz esse time jogar bola. Cara, esse time sem o Neymar no Brasileirão ano passado teve 27% de aproveitamento, cara. Aproveitamento de lanterna. Então assim, e o Neymar vai jogar quantos jogos esse ano? Vai jogar todos os jogos? Eu duvido. Então, assim, de novo, a briga pra mim de Santos e São Paulo é pra entrar pra não cair. Isso tem que ser dito pelo treinador. E outro, o treinador não pode ser responsabilizado, porque quem que vai salvar? O Guardiola não salvaria esses elencos. Não. Poderia ter uma ideinha aqui, outra ali, fazer uma coisa diferente que ninguém tá esperando, porque sabe mais. Mas não necessariamente ia transformar esses caras, que são ruins. Então agora, o que esse discurso do Harry pode envelhecer mal, não no Paulista, que eu não acredito, mas no fim do Brasileiro. E passa muito pela gestão dele. Vamos ver, Felipe. Porque isso aqui, esse discurso vai ser lembrado caso o São Paulo enfrente, amargue a Série B. A galera fica falando, criticando o Crespo, assim, pesando a mão. Óbvio que ele tem responsabilidade, óbvio que daria pra fazer alguma coisa minimamente melhor. Mas não dá pra fazer muito, cara. Não dá. Não dá pra fazer muito. Eu vi ontem o Mesa Redonda, porque eu tô falando aqui, o próprio Leandro, ex-jogador do São Paulo lá, que subiu na trave, Leandro Guerreiro, falando que se o Crespo fosse brasileiro já tinha caído. Sabe, os caras se apegam nos clichêzão, assim, da o Twitter, futebol, o Twitter falando que o Vojvoda é o técnico mais protegido da história do Santos, que qualquer outro teria já caído. Felipe, com esse elenco merda, o Santos tem uma derrota nos últimos 10 jogos. Que foi pro Palmeiras que o Santos jogou melhor, em Barueri. Uma derrota? Uma derrota, nos últimos, considerando do brasileiro até aqui, nos últimos 10 jogos o Santos tem uma derrota, cara. Com esse elenco bosta. E o cara quer falar do treinador. Tudo bem, os últimos 4 jogos não ganhou, perdeu 1 e empatou 3. É verdade. Era pra ter perdido pro Corinthians. Ontem o Red Bull foi melhor. O resultado justo seria a vitória do Red Bull. Agora... O cara consegue transformar esse time minimamente competitivo com esse monte de jogador horroroso. O problema tá longe de ser ele. O problema tá lá em cima. Mas o torcedor acaba olhando só pro treinador.